Terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como domingo da Palavra de Deus. Fazemos uma reflexão à volta da Palavra de Deus, que deve ser proclamada, escutada, posta em prática. Todas as civilizações, desde as mais antigas, fabricaram os seus deuses. Toda a gente sentia a sua fragilidade e procurava solução nos deuses, que, sendo inventados, são falsos e não passam de ídolos. Os ídolos dos gentios são ouro e prata, são obra das mãos do homem. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz, mas sem olfato, têm mãos e não palpam, têm pés e não andam, nem sua garganta articula qualquer som. O Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que é vida, veio ao encontro do homem para se revelar e para dar a sua vida. O primeiro que captou a existência do Deus vivo foi Abraão. Lá pelo ano 1800 do tempo antigo, acreditando, deu origem a um povo de crentes. Deus foi se revelando a este povo ao longo dos tempos. O povo de Deus ia conhecendo Deus, ia vivendo Deus, e tinha por missão testemunhar o Deus verdadeiro aos outros povos. Deus enviou profetas que denunciavam o que não era segundo Deus e ao mesmo tempo apresentavam a lei de Deus para todo o povo. Pouco a pouco se foi escrevendo o que Deus ia revelando ao seu povo. E assim surgiu o Antigo Testamento, escrito por pessoas diversas, que Deus escolheu e inspirou para transmitirem a sua palavra. A palavra escrita passava a ser uma fonte de conhecimento de Deus. Por fim, quando Deus achou oportuno, enviou o seu próprio Filho, que se fez homem, que assim fez a mais profunda unidade entre a divindade e a humanidade, entre Deus e o homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Os que acreditaram tornaram-se filhos de Deus. Têm a vida de Deus na sua própria vida e são vida de Deus para a vida dos outros. Como nos disse, I am the way, the truth, and the life. portanto, Cristo é o profeta, o sacerdote, o rei. Profeta é a palavra que se anuncia a si mesmo. É a palavra que nos transforma em palavra. Sacerdote é aquele que se oferece para ser nossa vida. É aquele que celebra a vida que a palavra anuncia. É aquele que dá a vida que na Eucaristia se celebra. Caminho é o pastor que nos conduz pelos caminhos da vida. É o rei, é o servo da vida. É o que ensina a viver vida nova. É aquele que presida a vida dos irmãos e conosco constrói a vida. É aquele que nos dá o mandamento do amor para ser vivido na vida. É aquele que nos ensina e ajuda a viver o mandamento do amor. Cristo é a plenitude da revelação de Deus ao homem. Cristo anunciou a boa nova, viveu, deu a vida, ressuscitou. Antes da morte e da ressurreição, confiou aos apóstolos a missão And preach the gospel to all creation. Peace be with you.
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo deu luz aos apóstolos, que imediatamente se lançaram na realização da missão. Com aqueles que acreditaram em Cristo, nasceu a Igreja. Quem acreditava tinha a vida de Deus e testemunhava Cristo. Era esta a vocação, missão da Igreja: viver e anunciar a vida. Aquilo que Jesus disse e fez era a boa nova que se anunciava. Era o Evangelho que ia avançando até aos confins do mundo. Depois de ter sido pregado, também o Evangelho foi escrito por aqueles que o Espírito Santo inspirou e assistiu. Também foi escrito que a Igreja anunciou nos primeiros tempos, e assim surgiram os Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse. Com todo este conjunto se formou o Novo Testamento. O Senhor nos leva a conhecer e a compreender a Palavra. A Palavra nos leva a conhecer e a compreender o Senhor. Sem o Senhor que nos introduz na Escritura, é impossível compreendê-la em profundidade. Mas é verdade também o contrário, ou seja, sem a Sagrada Escritura, permanecem indecifráveis os acontecimentos da missão de Jesus e da sua Igreja no mundo. Diz São Jerónimo: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Deus deu origem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento passou a ser importante para se conhecer Deus e realizar a sua vontade. Cristo deu origem ao Novo Testamento. O Novo Testamento passou a ser importante para se conhecer e realizar o que Cristo nos ensinou, o que de Cristo nos vem. É fundamental
para a identidade do cristão, para a vivência da vida cristã, a relação permanente entre Jesus ressuscitado, comunidade e Escritura. Por isso, é preciso que todos os cristãos tenham acesso à Palavra de Deus. É preciso que a Palavra de Deus seja proclamada e escutada por todos. É preciso que a Palavra oriente a vida de cada um e a vida familiar, toda a vida. Por isso a Igreja tem o dever de proclamar a Palavra e aplicar a Palavra à vida. Todos aqueles a quem é confiado o ministério da Palavra a devem conhecer, para a poderem transmitir, de modo que todos possam ser orientados pela Palavra. Durante muito tempo a Palavra era pouco conhecida do povo cristão em geral, porque a liturgia era celebrada em latim e o povo não compreendia o latim. E aqueles que presidiam a liturgia também não estavam devidamente preparados. Os cristãos não tinham a Bíblia ao seu dispor como nós temos hoje. Ter uma Bíblia era um privilégio e não havia Bíblia traduzida na língua do povo. Os cristãos, sem terem culpa disso, conheciam pouco a Palavra de Deus e por isso lhes faltava a orientação da Palavra de Deus na vida. O Espírito Santo levou a Igreja a celebrar o Concílio Vaticano II e a primeira decisão que o Concílio tomou foi a renovação da liturgia e, dentro da renovação da liturgia, a proclamação da Palavra na língua do povo. Mas não basta que hoje todos tenhamos acesso à Palavra de Deus. É preciso que a Palavra seja proclamada, bem proclamada. É preciso que a Palavra seja escutada, bem escutada. É preciso que a Palavra seja aplicada à vida, bem aplicada. É preciso que a Palavra seja posta em prática por todos em toda a vida.